E aí, povo da Terra, beleza? Aqui é o professor Jordão. Pessoal, vou falar hoje sobre dilatação linear, ok? Se você, porventura, quiser que eu grave um vídeo sobre dilatação superficial ou volumétrica, deixa aí nos comentários. Se você é meu aluno, por gentileza, coloque esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua turma, para o pessoal saber que tem esse vídeo aí, um vídeo interessante aí para se assistir. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Dilatação linear aí, ó. Fenômeno em que um corpo sofre mudanças em seu tamanho devido a variações de temperatura. Quando a dimensão mais importante for o comprimento do corpo, chamamos de dilatação linear. Então, por exemplo, fios, cabos, trilhos de trem, barras de aço, elas têm uma área superficial, elas têm volume, só que a dimensão mais importante é o comprimento. Então, aquilo que mais vai sofrer alterações vai ser o seu comprimento. Então, chamamos de dilatação linear. Agora, quando é superficial, temos por um telhado de zinco. Então, a superfície é a dimensão mais importante, a área, o tamanho daquele telhado de zinco ou a fuselagem de um avião. Ou, no caso de volume, você tem um reservatório de combustível, então todo o volume ali é importante, certinho? Então, quiser uma aula específica sobre isso, deixa aí nos comentários. Vamos falar da dilatação linear, que é o mais explorado nos vestibulares aí. Bom, pessoal, para você calcular a dilatação linear é bem simples, a conta é simples, tá? Então, olha só, você tem aqui esse ΔL, né? Esse triângulo é uma letra grega chamada delta, indica a variação. Então, ΔL é comprimento final, ó, que eu chamei de LF, menos comprimento inicial, que eu chamei de LI. É igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear. Esse valor é dado para você, ou o pessoal te dá o valor das outras variáveis e você calcula o coeficiente de dilatação. A unidade dele, ó, grau Celsius elevado a menos 1 aqui, para poder cancelar com a unidade de temperatura, que é a variação de temperatura, temperatura final menos inicial aqui. Então tá aqui as unidades, ó. No sistema internacional, o ΔL, que é a dilatação linear, comprimento inicial e final, em metros, mas aqui pode ser centímetro, pode ser milímetro, pode ser quilômetros. Beleza? E quanto à variação de temperatura aqui, o ΔT, isso aí normalmente é grau Celsius. Bom, então você multiplica 3 números, a conta é fácil, multiplica 3 números. O problema é esse aqui, pessoal. Esse coeficiente de dilatação costuma ser um número bem pequeno, 10 a menos 5, 10 a menos 4, e isso atrapalha um pouco a conta aí, principalmente o pessoal que tem dificuldade em multiplicar por uma potência de 10, né, escrever em notação científica, aí complica um pouco. Bom, então olha só, tem uma barra aqui, ó, que tem está a 20 graus Celsius, tem um certo comprimento. Se você aumenta a temperatura, o comprimento aumenta, certinho? Se você abaixa a temperatura, o comprimento diminui. A maioria das substâncias, dos materiais, se comporta desse jeito. Há exceções, tá? Por exemplo, a água. A temperatura em que a água tem o seu menor volume é 4 graus Celsius. Acima de 4 graus Celsius e abaixo de 4 graus Celsius, o volume da água aumenta. Ok? Quando você congela a água, o volume da água se expande em 10%. Então ela acaba se tornando menos densa que a água líquida, por isso que gelo boia na água, né? E aquela parte que fica acima da superfície é 10% do volume total do gelo, os outros 90% tá embaixo, certinho? Tá até aquela historinha, né? Você vê lá uma imagem de um iceberg, uma montanha no gelo, aquilo é só a pontinha do iceberg, 10%, os outros 90% estão lá embaixo da água. Joinha? Bom, então a ideia é simples, né, pessoal? Ou você vai calcular o ΔL, ou então você calcula o ΔL e o cara quer saber o comprimento final, ou o cara quer que você calcule o coeficiente de dilatação, ou quer que descubra o comprimento inicial, ou a variação de temperatura. Então eu vou fazer aqui uns 2, 3 exercícios aí. Mas antes, ó, qual a importância disso, pessoal? Para a engenharia é muito importante essa história de dilatação. Todo projeto de engenharia tem que deixar uma folga, uma tolerância para a dilatação, porque senão acontece isso aqui que está na imagem, ó, tá vendo? O trilho do trem, entre um trilho e outro, você tem que deixar um pequeno espacinho, um pequeno espaçamento, para que quando no dia quente o trilho se expanda, você tenha esse espaço para expansão. Se você não deixa esse espacinho, acaba acontecendo isso aqui, ó, o trilho entorta, aí a hora que o trem passa, a roda do trem escapa do trilho, o trem pode até capotar aí. Um outro exemplo, pessoal.
nos fios, né, que estão no poste, linha de transmissão. Tá vendo que tem uma barriguinha aqui, ó? Essa barriguinha é por causa da dilatação. Se você instalasse esse cabo elétrico de transmissão bem esticadinho, num dia quente de verão, quando chegasse no inverno, a temperatura baixasse, o cabo iria se contrair termicamente. Ele ia esticar ainda mais, só que ele já está esticado, ele iria arrebentar. Então, para evitar esse problema, deixa-se aqui uma barriguinha. O engenheiro vai fazer um cálculo para saber de quanto de barriguinha deixa, tá? Você não pode deixar muita barriguinha, porque além de gastar mais com cabo, né? Se deixar muita barriguinha, bate um vento forte, um cabo encosta no outro, dá um curto-circuito aqui, pronto, arrebentou com o transformador, acaba a energia. Então, você tem que ter uma barriguinha, mas essa barriguinha aí tem que ser calculada pelo engenheiro para não usar cabo demais, né? E para evitar problemas aqui de segurança. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, compartilhe o vídeo, beleza? Isso aí ajuda bastante aí. Então vamos lá. Ah, também estou aqui no Instagram, tá? No Instagram tem aqui, ó, uma página lá associada ao meu canal. Então tem imagens, vídeos curtos, é bem interessante. Dá uma olhada lá. Vamos prosseguir, povo. Olha lá. É um exercício aqui de uma universidade lá de Santa Catarina. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Esperam-se cerca de 15 minutos para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será... Pessoal, você pega a régua metálica, você mediu lá, deu lá o valor do comprimento. A hora que você põe ela no congelador, a temperatura vai baixar e essa régua vai encolher, pessoal. Ela vai encolher, quer dizer que o centímetro lá vai diminuir de tamanho. Então, quando você pegar essa régua e for medir o lápis novamente, pessoal, você vai acabar medindo mais centímetros do que o inicialmente. Na verdade, né, o lápis continua tendo o mesmo tamanho, só que você está usando o instrumento de medida que encolheu. Então ele acaba te dando uma leitura falsa, acaba te dizendo que tem mais centímetros do que tinha antes. É porque encolheu, o centímetro ali diminuiu de tamanho. Então a régua, ela deixou de ser um instrumento bom para medida, certinho? Então, resposta aí, pessoal, olha lá, resposta A. Você vai medir maior porque a régua sofreu uma contração, ok? Então é uma medida falsa isso aqui, mas é a resposta do exercício aqui. Continuando aí, povo. Olha lá, Federal de Lavras, lá em Minas. Universidade muito boa aí na área de agrárias, né? Uma barra de ferro homogênea, né? Uma barra de ferro homogênea, quer dizer, é toda feita de ferro, né? É aquecida de 10 até 60 graus. Sabendo-se que a barra a 10 graus Celsius tem 5 metros de comprimento e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é esse número aqui, ó, 1,210 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, ó, tá vendo? O alfa é sempre esses números pequenos aqui, ó. Podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram. Então ele quer duas coisas. Você calcula a dilatação e depois o comprimento final. Como aqui, ó, as dilatações são todas diferentes, você calcula a dilatação corretamente e você já matou a questão, certo? Vamos lá então, pessoal. Olha lá, ΔL, variação, dilatação, né, a variação no comprimento, LI, alfa vezes ΔT. O LI é 5 metros, o alfa 1,210 a menos 6 e o ΔT, temperatura final menos inicial, 60 menos 10. Bom, então fica assim, pessoal, 5 vezes 1,2 fica 6, 10 a menos 6, vezes 50, que é essa diferença aqui. 6 vezes 50, 300, 10 a menos 6. Bom, você tem aqui um produto de 300 por 10 a menos 6. Isso aqui já seria a resposta, né? Ó, daria até para saber que vai ser a D de dado aqui, tá? Mas se fosse uma questão escrita, vamos deixar isso mais bonitinho, ó. O que é 300? 300 é 3 vezes 10 ao quadrado, ó. 10 ao quadrado é 100 vezes 3, 300. Só que ao escrever desse jeito, dá para nós fazermos o produto das potências aqui, ó. Potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes, ó. 3 vezes 10, 2 menos 6 menos 4, ó. 3 10 a menos 4 metros. Essa é a dilatação, alternativa D de dado. E o comprimento final? O comprimento final é o comprimento inicial
que é 5, mais o aumento no tamanho, que é a dilatação, ó. 5 mais 0,003 aqui, ó, certinho? 3 vezes 10 a menos 4, pessoal, é o mesmo que 3 dividido por 10.000, ou 0,0003. Ó, a quantidade de números que tem depois da vírgula, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, 10 a menos 4, número menor que 1, e o 4 indica quantas casas depois da vírgula tem, certinho? 5 mais isso, ó, 5,0003 metros. Resposta D de dado. Sucesso! Vamos lá, povo. Mais uma. Universidade Estadual aí, eu não sei da onde é esse FS aqui, mas é a universidade aí. Vamos lá. Quase todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas se dilatam com o aumento da temperatura e se contraem quando sua temperatura é diminuída. E esse efeito tem muitas implicações na vida diária. Uma tubulação de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é 1,710 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, de comprimento igual a 20,5 metros, é usada para se obter água quente. Considerando-se que a temperatura varia de 20 até 40 graus, conclui-se que a dilatação sofrida pelo tubo em milímetros é igual a quanto? Então, ó, essas respostas estão todas em milímetros. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou transformar esse metros em milímetros, vou calcular a dilatação, que é o ΔL, e vamos obter uma dessas respostas aqui, ó. Comprimento inicial, 20,5 metros. Pessoal, 1 metro tem 1000 milímetros, certinho? Puxa, milímetro, milésima parte do metro. Então, é só pegar esse número aqui e multiplicar por 1000, ó. 20,5 vezes 1000 vai dar 20.500 milímetros. Belezinha? Pega lá a fórmula, ó. ΔL é LI, comprimento inicial, 20.500, vezes o alfa. Tá aqui o coeficiente de dilatação, ele deu esse valor aqui, ó, aqui em cima. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final é 40, inicial é 20, ó. 40 menos 20 aqui vai dar 20. 20 vezes 1,7 vezes 20.500, 697.000 vezes a potência de 10, que é 10 a menos 5. Pessoal, 10 a menos 5 é 1 dividido por 10 a quinta. Certinho? Esse expoente negativo é isso, pessoal. Significa que é 1 dividido por 10 a quinta. 10 a quinta é 100.000. É 1 dividido por 100.000. Então, ó, 697.000 vezes 1 sobre 100.000 é o mesmo que pegar esse número e dividir por 100.000. Divida essa porcaria por 100.000 aqui, pessoal. Ó, a vírgula está aqui atrás. Ela vai andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6,97 milímetros. B de bola. Sucesso! Chegamos no final, pessoal. Se inscreve, dá um like, compartilha e me segue lá no Instagram também. Obrigado aí. Tchau, tchau.